Aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Diga amém. Não terminou não, é porque eu achei tão bonito isso. Jumentinho tem valor, né? Achei tão bonito aqui. Por que é? Aí Jesus diz: digam o que é que eu estou precisando. Especialmente desse jumentinho. Irmão, jumento parece que sempre foi jumento na vida, né? Porque naquela época os ricos pegavam cavalos, né? Entendeu? O jumento já era uma classe menor. Mas Jesus preferia um jumentinho. Diga glória a Deus por isso. Essa simplicidade de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Jesus é Deus ou não é, irmãos? Sabe de todas as coisas, sabe de tudo, onisciente, onipresente, onipotente. Então ele sabe de tudo, até o que uma pessoa vai perguntar e como vai dizer. Você está em mãos seguras, você está diante de um Deus que tudo pode, tudo sabe na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos disseram: por que o soltais? Olha, como Jesus tinha previsto. Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Por que é que eles estavam louvando a Deus em alta voz? Por quê? Já estão sentindo aí o que é que eu posso falar já já? Quem me conhece, vem para o escudo de quinta, já sabe mais ou menos o que é que eu vou dizer daqui um pedaço. Né, Paula? Já já vão saber por quê. Olha só. Louvavam Deus, se alegraram com Jesus, porque ele fez muitos milagres. Por causa dos milagres. Quem me conhece sabe o que é que eu vou entrar já já nesse ponto. Dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Glória a Deus, aleluia. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Engraçado, né? Momento de festa, momento todo mundo está gritando o nome dele, momento todo mundo está dizendo glórias a Deus nas alturas, hosana ao filho de Davi e tal. No momento de toda essa coisa toda, aí vem Jesus e surpreende aqui todo mundo. Quando ia chegando, quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, quando ele viu assim a cidade, caiu em lágrimas. Começou a chorar o nosso grande mestre. Deu um susto ou não deu quem estava perto dele, né? Eu não estou entendendo nada, a gente está aqui com ele, está todo mundo fazendo a festa, aquela coisa toda, de repente ele vai chegar. Não estou entendendo, está chegando, está tudo direitinho não, mestre. Onde foi que nós erramos? Jesus começa a chorar, 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 chorar. Glória a Deus, aleluia. E dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentre ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Agora veja,
Por que é que tudo isso vai acontecer? Porque não reconheceste a oportunidade da tua salvação. Por que é que tudo isso vai acontecer? Porque não reconheceste a oportunidade da tua salvação. Porque eu vim e vocês não me receberam. Senhor, muito obrigado. Que a tua palavra venha falar mais uma vez aos nossos corações como ela deve ser falada. Me use e capacita para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, digo amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Jesus chorou. Todos nós que estamos aqui nessa noite, a gente passa por aquele momento em que estamos entalados por dentro. Você já, com certeza, quem é gente aqui, levante a mão. Então, se você é gente, que eu creio que seja, já houve momento de tanto você estar sofrendo por uma coisa, de tanto você estar sendo batido por uma coisa, de tanto você estar sendo perseguido por uma coisa, de tanta provação que está acontecendo, de tanta rejeição, de tanta humilhação, de tanto deslocamento que fazem com você, de tanta coisa que você não queria ter visto, não queria que isso tivesse acontecido. Isso vai te engasgando, sabe? Você vai acumulando isso dentro de você. É ou não é verdade? É ou não é? Aquilo vai até que um dia ela estoura. Não aguenta mais. Você já prestou atenção que quando a gente está muito sensível, está muito sofrido, se alguém chegar e der um abraço na gente, a gente se derrama em lágrimas? Quem já passou por isso? Opa, vou levantar minha mão, esqueci que eu sou gente. Glória a Deus, aleluia. Basta triscar. Diz, meu irmão, saudade de você, e abraça. Pronto, aqui dali você lança todo o choro que tinha que lançar. Então, esse engasgo é um desabafo. Quando você chora, é um desabafo. Está jogando para fora, está sem aguentar, está vendo aquilo acontecendo. Às vezes o mundo que você vive é tão falso, as pessoas são tão falsas, as pessoas são tão inconstantes, são tão oscilantes, as coisas são tão imprevisíveis, que você às vezes não confia em ninguém nem nada. Às vezes aquele que estava do teu lado já não está mais, às vezes aquele que, sabe, que te abraçou já está largando facadas, a traição, né, a covardia, tudo isso vai, sabe, batendo no teu coração, vai machucando, porque você é gente, você é humano. Aí quando chega um momento, não sei qual, mas esse momento acontece, vai chegar um momento que você vai se derramar em lágrimas, vai desabafar em lágrimas, vai querer jogar para fora que você está cansado. Está cansado de tanta covardia, está cansado, sabe, de tanta coisa, você está cansado. Está cansado de ser maltratada pelo marido, ser maltratado pela esposa, ser maltratado pelos filhos, ser maltratado pelos pais, ser maltratado pelos melhores amigos, ser maltratado pelo namorada, enfim. Alguém começa a maltratar e você não aguenta. E você quando olha diz assim, puxa vida, o que é isso aqui? Porque não para com essa perseguição para mim. Às vezes os nossos maiores inimigos estão bem perto de nós. Os grandes inimigos da gente são os que estão mais próximos. Por quê? Porque não nos deixam em paz. Fica vigiando a nossa vida direto para estar falando da gente. Para estar, sabe, acusando, para estar perseguindo. Sendo um instrumento não do bem, mas do mal na nossa vida. Isso machuca. Cada um de vocês aqui temos uma história que houve um engasgo de fatos, de coisas que aconteceram que engasgou a você. E que engasga até hoje. E se lembrar você agora, você chora já já. Você entendeu? Por isso que na oração muitas vezes você vem aqui e quando chega aqui fica mais sensível, aí joga fora, joga nos braços de Deus. Senhor, está aqui minhas lágrimas. Recolhe todas elas, porque eu não aguento mais. Sabe? A coisa pegou mesmo, só o Senhor mesmo para me segurar. Amém? Mas aqui quem é que está chorando? Glória a Deus, aleluia. Veja aqui, Jesus estava rodeado de gente falsa.
Jesus estava rodeado de gente que não compreendia. Jesus estava rodeado de pessoas que ele escolheu, até os próprios discípulos, que disputavam uns com os outros posição. Quem ia sentar no rei na direita ou à esquerda dele, ficavam se pegando e Jesus ali, puxa vida, não estou entendendo nada. O que eu ensino é que a pessoa deve servir, não querer ser o maior. Até hoje a gente vê isso. Ou seja, as igrejas cristãs, todas elas, Jesus, vamos adorar a Deus. Aí quando chega nas igrejas, nesse momento tem milhares e milhares, milhões de pessoas adorando Jesus nessa hora. Mas nessa hora, naqueles milhões e milhões, a grande maioria são falsas. A adoração é falsa. Por quê? Porque os princípios dele, que as pessoas dizem que vão... Você entendeu? Então, não faz os princípios de Deus, não, sabe? Não obedece, não... Irmão, pelo amor de Deus, não vive não. Jesus diz, amai uns aos outros, ficam se pegando. Entendeu? Amai uns aos outros, e é um pega-pega para matar. Jesus diz, não julgueis. E o povo julga que não é brincadeira. Né? Jesus diz, perdoa, e as pessoas não perdoam. Enfim, tem tanta coisa que a gente vai tudo adorar a Deus e não vive, meu amigo. E Jesus estava ao lado de todas essas coisas. A primeira coisa que a gente percebe desse texto, no versículo 29 e 31, é que Jesus chora por quê, pastor? Eu vou dizer algumas razões porque Jesus chorou. Primeiro, porque ele não era compreendido pelos seus, o que ele fazia e para que veio, ele não era compreendido. As pessoas não entendiam ele. Por exemplo, tem muita gente que segue a Jesus só como aqueles robôs de religião, de igreja, só porque obedece, mas não sabe o porquê obedece, o porquê que estão na igreja, o porquê que serve a igreja, o porquê que é para ser cristão. Não sabe nada, apenas querem obedecer, mas sem senso, sem cabeça, sem consciência de nada. Jesus diz assim, ó, vão lá na cidade e pegam um jumentinho. Eles fizeram tudo direitinho que Jesus mandou fazer. Tem muita gente que é assim. Não, eu não vou matar porque a Bíblia diz que não é para matar. Mau coração cheio de ódio. Não, eu vou cumprir isso aqui, eu vou dar o dízimo aqui, eu vou aqui, isso aqui domingo eu vou para a igreja, né? Porque é domingo. Enfim, aí eu vou... Obedecem sem sentido. Mas por que você está obedecendo? Por que você obedece a Deus, afinal de contas? Afinal de contas, vou fazer outra pergunta. Por que vocês estão aqui? É porque eu amo a Deus. Ama mesmo? Como é que é? Você o quê? Eu amo a Deus, pastor. Ama a Deus desse jeito. Você tem certeza que ama a Deus? Aliás, tu tem peito e coragem de olhar para Deus assim, Senhor, te amo. Crie vergonha na tua cara. Sabe? Amar dessa qualidade é muita coragem. De chegar para Deus e dizer assim, não é que eu amo o Senhor, eu estou aqui porque eu amo. Será? Então vamos fazer alguns testes com você para ver se você vai aguentar. Porque quem ama aguenta muita coisa. Eu já preguei muito sobre amor, não vou falar hoje não, já cansei já. Né? Foi 2 cultos falando sobre amor. O que quer dizer amor? Não é esse amorzinho que o pessoal aprende aí em faculdade, no dia a dia, no meio da rua, nos bares, esse daí, meu amigo, não é isso aí não. Quiser aprender sobre amor, se converta, entregue sua vida a Jesus e venha aprender com Jesus e a palavra de Deus, porque esse amor aí não vale nada. Tudo é falsidade, tudo é fichinha, falso, certo? Você não aprende amor lá fora, você só aprende amor com Deus, com o Espírito Santo te revelando. Mas ninguém te ensina mais sobre amor. Diga glória a Deus por isso. Então, tem muita gente que é adestrada dentro das religiões, mas não tem consciência espiritual. Por que é que estão? Por que é que está? O discípulo aqui nesse texto obedeceram Jesus direitinho, as ordens deles, bem direitinho, tudo normal. Então muita gente é assim na vida, fazem por fazer, mas não sabe o porquê que estão fazendo. Você está trabalhando? Estou. Sim, mas qual a finalidade do seu trabalho? Não, é só para ganhar dinheiro. É só para ganhar dinheiro, para você amava o que fazia. Além do dinheiro que você precisa, mas você ama isso que você faz. Sabe? Qual o sentido que você
Não tem nada. Então, Jesus quis dizer, quando Jesus manda eles pegar um jumentinho, preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora, que é sutil. Quando Jesus manda eles pegar um jumentinho, Jesus está querendo ensinar algo muito grande para eles, através do jumento. O que era, pastor? Eles esperavam, todos vocês sabem disso, mas eu tenho que repetir isso. Eles esperavam que o Messias viesse como um grande guerreiro, no cavalo branco, e pegando soldados romanos, o Império Romano, e destruindo e colocando Israel lá em cima. É assim que eles esperavam o Messias. Jesus disse, pega o jumentinho que eu tenho uma lição para ensinar para vocês. Quando olharam, Jesus entra, não com cavalo branco, não com soldados do lado, não como um rei humano assim, mas Jesus entra da maneira mais simples e humilde, e com um jumentinho emprestado ainda mais. Estava emprestado só para ele passar aquele percurso. O que é isso? Caminho da humildade. Jesus disse, o meu sistema é outro. Eu vim ao mundo não para ser servido, mas para servir. Eu quero ensinar lições para vocês que vocês não aprendem no mundo. No mundo é assim, olho por olho, dente por dente. No mundo é assim que vocês vão aprender. Cada um que se vire e passe por cima dos outros. Você vê muito esse ditado no trabalho e em outros lugares. Puxar o tapete do outro. É isso mesmo, tapete? Gente que quer puxar o seu tapete, tem inveja de você, da sua posição, e quer puxar, quer queimar o seu filme. Isso acontece em igreja, acontece em repartições, qualquer uma delas. Gente que quer ser maior do que os outros. Glória a Deus, aleluia. Eu sou oficial da igreja. Você me respeite. Né? Por isso que aqui a gente deixa todo mundo misturado. Né? Todo mundo misturado. Porque aqui você não sabe quem é quem. Está todo mundo junto. Porque geralmente ficam aqueles oficiais tudo assim na frente, com gravata e tudo, como se fosse um ar de autoridade superior e muito melhor do que todo mundo. Isso não existe no reino de Deus, amém? Jesus diz, com vocês não é para ser assim. Com vocês é para ser o quê? Um servindo ao outro. Então o princípio que Jesus quer ensinar para nós é o seguinte: no meu reino, no meu sistema, aquele que serve é que é o que deve ser respeitado entre todos. Jesus chegou para os discípulos e lavou os pés de todos eles. Pedro ficou escandalizado com aquilo, mas Jesus lavou os pés mostrando a humildade. Diga amém. Você quer no lugar de arrancar lágrimas de Jesus, quer trazer sorriso de Jesus? Quero, pastor. Pois seja humilde, seja simples. Amém, irmãos? Aprenda o caminho da humildade. Não queira ser melhor do que ninguém, nem mostrar que tem mais do que qualquer outra pessoa. Eu quero construir minha casa, mas que a minha casa seja uma casa que se destaque de todas as outras do bairro Antônio Bezerra. Não tem o Espírito de Cristo. Amém, irmãos? Não, o que arranca lágrimas de Jesus é um povo que quer achar que ele veio para alguma coisa sem ele ter vindo para isso. Vou explicar mais alguma coisa para você entender. Jesus não é o que talvez você tenha de referência de Deus. Pode ser que hoje à noite você esteja tendo uma visão deturpada sobre Deus. Jesus chorou porque ele viu que o povo não entendeu qual era a missão dele aqui. Qual é o estilo de vida que ele tem para nós? Que tipo de Deus é ele, que é diferente de todas as religiões, de todos os deuses, entre aspas, que existem? Deus é diferente, porque Deus é aquele que se fez homem, se esvaziou e habitou entre nós. Diga amém. Amou a gente de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por nós e te salvar de toda a condenação que está preparada. Deus é um Deus que se entrega, que se inclina, que ama, que cuida, que trata como uma mãe, uma boa mãe que trata de um filho, melhor ainda, aliás. Então, Deus é um Deus diferente. O que é que a religião ensina? O Deus punitivo, o Deus praguento, o Deus amaldiçoador. Tudo é pecado.
tudo é pecado, você vive num ar de pecado, você é muito armado, amém? Uma coisa eu tenho que dizer a você, a gente não pode ir muito no pé da letra não, porque, irmão, a letra mata. Às vezes a pessoa está dizendo assim, eu vivi uma vida, assim, achava bom, e achava mesmo, o cara achava, o cara puxava maconha e dizia, estou sentindo muita coisa, né? Tava lá, o cara estava achando bom aquilo, estava achando, tão bom que fazia, mas, vírgula, entretanto, descobri, né, que aquilo não era uma vida, que aquilo estava me matando, mas naquela hora eu não estava vendo. Vocês estão entendendo, irmão? O sentido que a pessoa deu testemunho foi o seguinte, não presta, eu vivi aquela vida, até gostava, mas hoje eu vi que essa vida com Deus é bem melhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas eu não preciso ficar, sabe? Então, Jesus veio para, sabe, desarmar as pessoas, para de ficar no pé da letra, sabe? Para de julgar as pessoas no pé da letra, no pé da letra. Quem vive assim vive um inferno, irmão. Sabe? Nem chegou aí para o inferno e já vive, quer dizer, está ruim. Já vive na terra no inferno e vai para o inferno. Já pensou como é que está a situação dessa pessoa, irmão? Né? Não tem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Está horrível a vida dessa pessoa. Então, pessoa muito armada. Então, Jesus veio para ensinar as pessoas que é de um jeito e as pessoas acreditam num Deus achando que é ele diferente. Por exemplo, as pessoas vão para Deus, aqui mostrou. Segundo lugar, Jesus chorou porque vê nas pessoas uma busca desenfreada, não pela vida nele, não pela essência dele, pelo que ele é, porque ele vem a ser, mas Jesus chorou porque viu que a busca dessas pessoas para ele não é pela amizade dele, mas é pelo que ele pode dar. Entendeu? O que é que esse texto diz aqui? Que eles estavam glorificando a Jesus, exaltando a Jesus, por quê? Por causa dos milagres, interesseiros. E hoje as igrejas usufruem disso. Hoje uma grande concentração de milagres. Todo mundo vai. Entendeu? Então a questão não é mais ter vida com Deus, não é carregar a cruz, não é negar a si mesmo, não é ter uma vida de simplicidade, de humildade. A vida hoje é ter muita abundância material, é que tem que ser o cabeça, não cauda de ninguém, tem que ter seu próprio negócio, é a busca pelo dinheiro, e usando o nome de Deus. Não é esse Jesus, não é esse Deus que se revela nas Escrituras Sagradas. Deus não é este que é pregado em 90% das igrejas hoje. Não é. Matou milhares na Inquisição, perseguiu milhares por causa do poder dela, um nojo na história, vai pagar conta de muito sangue derramado injustamente, bilhões para construir aquele Vaticano através de mentira, de indulgência, mentira, enganando, toma aqui um pedaço aqui, você me dá o dinheiro aqui, tu vai ter um pedaço de terreno lá no céu, ok? O que é que as igrejas pregam? De Jesus para arrecadar grana. Então, esse Deus não é Jesus de Nazaré, mas o cara é religioso. Faz tudo direitinho para a sua igreja. Por quê? Era como os discípulos. Vai pegar o jumento? Tá, eu pego. Vai pegar isso aqui? Tá, pego. Mas Jesus olhou assim, vocês não entenderam nada. Eu estou chorando aqui porque vocês não estão entendendo a salvação que veio, que é outra coisa. A minha mentalidade é outra. O que eu quero gerar dentro de vocês é outra coisa. Mas vocês não aprendem de mim. Vocês não me entendem. É por isso que nós temos um cuidado, porque alguns irmãos aqui da igreja ligam a televisão para assistir uma coisa de Deus. E o que é que tem hoje de Deus na TV? Não tem nada. Você perde tempo assistindo isso na TV, você está perdendo seu tempo. Porque só tem arrancar dinheiro, arrancar milagres, você está pagando jato para apóstolo, para pastor, você está fazendo um desserviço. Sabe? Você quando liga a televisão para assistir aquelas coisas, você está no engano. Gente que vê Deus não como Jesus quer, mas Deus como um macumbeiro. Como um macumbeiro. Como? Reunião de oração.
Para quê? Vamos ver o que é que Deus vai falar. Aí levanta a profetisa, levanta o profeta. Todo mundo ali de olho nela. Se ela não vier para oração, não tem oração. Não tem recado. E o que é isso? Espiritismo. Mesa branca. Mesa branca. Mas estão ali tudo. Por quê? Porque é que você recebeu o recadinho. O horóscopo do dia. Aliás, aquelas caixas de promessa é o horóscopo. Por que só tem caixa de promessa? Mas não tem caixa de provação. Não é? Devia ter uma caixa misturada, com provação e tudo, né? E só em você pegar a caixinha de promessa, o que é que Deus tem para mim hoje, e puxar, vai deixar de ser macumbeiro, pessoal. Deixa de ser espírito, ou se converteu ou não, assuma. Sabe, esse negócio está pegando a caixinha para ver, esse negócio de pegar a Bíblia, ó. Pronto. Deus tem o que para mim aqui? Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Deixa eu ver agora mais o que é que Deus tem para mim aqui. Pronto, deixa eu ver aqui o que é que Deus tem para mim aqui. Aí o cara abre bem aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Abre aqui em Apocalipse. Está aqui, ele está aqui. Aí abriu. Fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, os idólatras, todo aquele que ama. Não, isso aqui não. Vou abrir de novo. Não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Não tem nada a ver com a minha vida. Você está entendendo como é o negócio, rapaz? É brincadeira uma coisa dessa. Mas fica com caixinha de promessa. Pelo amor de Deus, dá vontade de ir na sua casa e queimar esse bicho, em nome de Jesus. Porque é brincadeira. Vai ler a Bíblia, vai se consagrar, vai fazer o que é correto, o que é justo, o que é bom. Vai ganhar teu tempo, pessoal. Do que estar com essa prática que você herdou da religião antiga que você tinha. Amém? O que Jesus quer é amizade. Jesus disse, olha, vocês agora são meus amigos. Sabe o que é que Jesus quer de você? Não é que você seja um cara só para arrancar dele, só para procurar ele quando está num momento ruim, não, como as pessoas fazem. Porque na hora da dor, até o ateu é crente. Ai, meu Deus! Né? Isso aí todo mundo. Vira até uma... Né? Jesus está... Olha para cá. Jesus está interessado, sabe o que em você? Na sua amizade, meu amigo. Glória a Deus, aleluia. Na sua sinceridade. Seja sincero. Seja leal. Seja amigo para sempre dele. Não o troque por nada nesta vida. Não tem bem maior do que Jesus de Nazaré na nossa vida. Entendeu? Ele é o pão que alimenta para sempre. Ele é a água que sacia nossa sede eternamente. Não adianta buscar outros meios. Você só vai quebrar a cara. Só existe um caminho. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Jesus chora porque ele observa que as amizades que ele tinha eram muito frágeis. Disputavam, iam já abandonar ele, iam correr, iam fugir. Era ou não era? Quando ele foi preso. Não foi? A maioria fugia, ia correr, ia deixá-lo. Então, o que Jesus queria? Seja meu amigo. Porque amizade leva um tempão para se consolidar. E um tempinho para se esfriar. Assim como a proximidade gera intimidade, a distância fragiliza os vínculos. Então o que Jesus quer dizer? Seja meu amigo, leve tempo comigo, me conheça, não me deixe, fica comigo. Você vai aprender cada vez mais a me amar. Agora, se você se afastar, o afastamento fragiliza qualquer vínculo. É ou não é? Se você se afasta de alguém, você está fragilizando aquela amizade. Você está perdendo com o tempo, porque perdeu o vínculo. Perdeu o vínculo. Então, a amizade é uma das relações mais complexas do ser humano, porque envolve vários sentimentos. Quais são? Lealdade, camaradagem, respeito, solidariedade. Mas se não houver reciprocidade, não é amizade. Entendeu? Não se testa uma amizade. Não se cobra uma amizade. Você tem que ser meu amigo. Que é isso?
não se abusa de uma amizade. Amém, irmãos? As pessoas se abusavam de Jesus aqui, se abusavam dele. Vocês sabem disso. Hoje a gente vê a história e já sabe. As pessoas não se esnoba ou desdenha de uma amizade. Tem gente que brinca com a amizade dos outros, acaba perdendo um dia. Um amigo, querido, não é somente aquele com quem podemos contar em qualquer circunstância. É também aquele para quem estamos disponíveis a qualquer hora, a qualquer momento que ele estiver precisando. Também não é aquele que ouve nossos lamentos, compreensivo, nem que te aplaude, maravilhado nos seus sucessos. Amigo, sabe o que é? Amigo também é aquele cuja tristeza nos afeta e cuja felicidade nos satisfaz na mesma medida. Ou seja, o amigo diz verdades na sua frente também. Entendeu? O amigo diz coisas que talvez você não queira ouvir. Você acha chato. Mas ele diz a verdade. É difícil isso que eu estou falando agora, viu? Eu já vi gente dizendo assim, pastor, obrigado por você ter falado isso, que eu gosto de ouvir mesmo aquilo que venha me edificar como vida. E não somente aquilo que venha me alimentar, mas aquilo que venha me chocar para que eu caia em si. Uma pessoa está sentada aqui, já disse isso no Facebook para mim. Eu achei bonito aquilo, humildade. Porque se eu fosse só, tem gente que diz assim, rapaz, eu acho que eu estou pensando aqui, não é assim não, isso é o quê? Aí você, para não perder a amizade, é mesmo, eu estou contigo, hein? Estou contigo. Vai dar certo. Isso não é amizade. Amizade é irmão, sai desse caminho. Meu querido, não é por aí. Cara, mas eu tô bem. Não, meu irmão, olha, eu gosto muito de você, você não está no... Cara, deixa eu explicar, senta aqui. Vamos comer aqui um pirãozinho para explicar melhor a situação para você. Você gosta de quê? De buchada? Vamos lá. Olha, não é por aqui. Você precisa ouvir. Ninguém quer ouvir. Nós não gostamos de ouvir, não. Porque a gente não gosta nada que a gente escute venha mexer com aquilo que a gente faz errado. Sabia? O que a gente faz de errado, a gente quer continuar fazendo errado, mas não quer que ninguém fale nem se levante, porque a gente vira uma arara. Como é que você diz que é meu amigo, você fica enchendo meu saco? Amigo diz a verdade. Não com ignorância, querendo matar, avançar no pescoço. Mas fala. Ele não tem medo. Se é amigo, não vai ter medo de dizer a verdade para você. Diga amém. É melhor dizer para a pessoa do que falar pelas costas. Eu não confio em gente que me diz assim, pastor, eu sou seu amigo. Como se você anda falando de mim pelas costas? Não é amigo. Se o amigo tem algo que vê no outro, fala para o amigo. Amém? E com o amigo se conserta. Agora, comentar do amigo para outro, que amigo é esse? Vai para lá com a tua amizade. Tem mal o que fazer. Amizade não mede palavras, mas um amigo não as usa para ferir ou humilhar. Se isso ocorre, no entanto, ele não espera que o outro simplesmente o perdoe, mesmo que tenha certeza que isso vai ocorrer. Antes disso, sabe o que ele faz? Ele se apressa em pedir desculpas. E mais do que isso, procura não repetir o erro. Dizer que é amigo, sabe? Para sempre fazer coisa para o outro estar desculpando e perdoando, isso não é amigo. Ele quer, o perdão quer, mas não quer repetir mais aquilo que tanto maltrata a pessoa que é sua amiga. Amém? Quem é amigo não quer maltratar o outro. Amigo não se maltrata o outro. Amigo preserva o outro. Guarde isso no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Um amigo, ele espera ser entendido, né? Mas você precisa me entender. Mas também procura entender. Ele espera ser entendido, mas ele procura entender também o outro lado, as pessoas. Amém? Um amigo como igual e não um suporte, ou como alguém que deve viver à sua sombra. Porque tem gente que tem que aprender a caminhar com seus próprios pés. Tem gente que vive à sombra dos outros. Para com isso. Amém? Comece a viver, ter responsabilidades.
Será que todo mundo tem que te carregar? Será que você tem que passar a vida dependendo dos conselhos diretos, na mesma tecla dos outros? Será que não vai mudar? Nunca. Deus te deu uma coisa chamada cérebro. E foi para funcionar. E para funcionar para o bem, para a vida, e não para a sua destruição. Amém? Use isso aqui, os miolinhos de pote que tu tem, para o teu bem. Vê se tu entende o que é bom para ti e avança nisso aí. Para que mais perder tempo? Você não sabe nem como é o teu tempo e qual é o teu tempo de vida. Será que até lá o estrago não vai ser muito grande? Tu vai perder muita coisa, depois lamentar o leite derramado? Por que não parar agora? A pessoa que está te falando, teu amigo ou tua amiga, está dizendo algo que é certo? Tá. Põe bola para frente, faz o que está fazendo. Avança nesse sinal. Se é certo, avança. Se é errado, você não precisa escutar. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Tem gente que é assim, que erra, que faz alguma coisa errada, diz, você também nunca me alertou? É ou não é? Já ouviram disso? Você nunca me disse. Por que você não chamou a atenção? Olha aí. É demais, né, irmão? É como Milton Nascimento disse, né? Cantou Milton Nascimento. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Achei legal esse detalhe do Milton Nascimento. É algo para se guardar ao lado esquerdo do peito. Mas não é qualquer lugar lá não. Jogar lá não. É dentro do coração. Amém? No coração da pessoa. Então, Jesus sentia necessidade de amizade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso mestre, o nosso Jesus, chorou porque não tinha verdadeiros amigos. Até aquele momento ele não tinha. Só tinha pessoas interesseiras nos milagres, no que ele podia dar de cura e de alimento no milagre dos pães. Só isso. E último lugar, Jesus chora, porque vê nos religiosos que eles querem engessar as pessoas em normas e que as pessoas percam a graça, o brilho nos olhos, a misericórdia. Querem que eles sejam defensores da lei apenas sem se importar com a vida. Vocês estão lembrados quando Jesus vinha aqui nesse texto e o pessoal gritando? O que é que os fariseus disseram? Mestre, manda que eles calem, faça com que eles calem. Está contradizendo, porque Deus só tem Deus, Jeová, Senhor. Você não é Deus. E eles estão gritando aqui como se tu fosses um Deus. Manda eles parar, está tudo errado. O que nós estudamos está dizendo que está contraditório. Manda calar. Jesus disse, eles calar, até as pedras vão clamar. Jesus olhou para eles, chorou também. Por quê? Tem gente que se aprofunda tanto em conhecimento que esquece da beleza da vida, da misericórdia, do amor, de atos muito mais simples para poder testificar que nós, como cristãos, não somos regados por leis, por doutrinas, sabe? Por dogmas de igreja. O nosso legado é o amor, diga amém. É a misericórdia, é o perdão, é a inclusão de todos, sabe? É não ter diferença de estado social, todo mundo é igual, todo mundo é igual, diga amém. Todo mundo é a mesma coisa, é igual, sabe? É isso que Jesus quis mostrar. Infelizmente, até hoje, há muitos choros de Deus, há muitas coisas que Deus chora. Eu queria chamar sua atenção nesse final da palavra. O que é, diante de isso que eu falei e outras coisas, que nós fazemos Jesus chorar? Tivemos um culto na quinta-feira muito participativo, que os irmãos iam respondendo e dando os pontos aqui automaticamente. Se eu fizesse hoje algumas perguntas do que é que faz Jesus chorar, eu tenho certeza que vocês também diriam aqui. Mas eu vou só lembrar que hoje é domingo, não é quinta-feira. Viver uma vida legalista, debaixo de normas, debaixo de defender leis, e não valorizar a vida, pessoas, gente, como elas são, isso traz lágrimas de Deus. Querer ser maior do que os outros, melhor do que os outros, isso derrama lágrimas de Deus.
Você precisa ser humilde. O caminho de Cristo foi o caminho da humildade. Não foi o caminho da arrogância, da prepotência, do querer ser melhor do que os outros. Quanto menor você for, para Deus você é maior. Eu quero concluir com algo que aconteceu na casa de um homem de Deus chamado Jessé. Ele tinha alguns filhos. Os filhos dele eram soldados. A maioria eram soldados, homens fortes, musculosos, de academia mesmo, malhado, caba forte. E tinha um que era pastorzinho de ovelhas, ficava no campo, franzinho, adolescente, rosadinho, coradinho, cabelinhos cacheadinho, lourinho, ruivo, né? Ruivinho. Parecia uma menina. Tinha lá um menininho, bonitinho, coisinha fofa, que ficava lá no campo. Então, quando Deus disse, eu não quero mais o profeta Samuel, eu escolhi outro rei para mim. Eu é quem quero o rei agora, e sou eu que vou escolher. Porque esse negócio de dizer que a voz do povo é a voz de Deus, você está enganado. A voz do povo é mais do cão do que de Deus. Eu nunca, desde o tempo que eu me entendi de gente, eu nunca fui nessa. Povo, se você for olhar para o que o povo quer, pelo amor de Deus, sem doido, Deus já está longe há muito tempo. Se não for a igreja para dizer, é assim, menina, a coisa desanda. Pois vamos lá, glória a Deus, aleluia. Aí chega lá. Então vai lá, profeta Samuel, visita a casa aí do Jessé, que o menino está lá, o futuro rei está lá. E Jessé chegou lá Samuel chegou para Jessé e disse, e aí, irmão? Glória a Deus, aleluia. Eu vim aqui escolher, Deus mandou vir aqui escolher o rei. Aí, sim senhor, porque o profeta era moral, viu? O profeta não se dobrava para ninguém, o profeta não tinha esse negócio de ter medo de governo, de nada não. O profeta era profeta e acabou. Morria por causa disso. Porque acaba que não tinha, barganha por nada não. É desse jeito. Era como Deus mandava, não tinha não é como hoje não, sabe? Então, chegou lá, aí ele disse, eu tenho aqui meu filho, peraí. Aí chamou os filhos dele que eram formosos, fortes. Está aqui um. Aí mexeu nas pedras lá. Não. Mas tem outro aqui, calma aí. Peraí, rapaz, não tem pressa não. Vem cá, menino. Tá o outro lá. Se apresentou ele. Mas não. Aí, o pai lá, eu vou pegar o outro aqui. Aí quando pegou aqueles que eram soldados de Israel, fortes, os filhos deles que ele achava que era tipão mesmo, cara do bope, né? Tem uns caras que tem um braço, né, irmão? Misericórdia. Estava olhando eles pegando o cara na prisão, diz, misericórdia. O braço do homem é uma barrigada minha. Então, glória a Deus, aleluia. Pegou lá, pegou a turma do bope todinha. Não é não. Tem mais ninguém não? Aí ele disse, olha, tem ou não tem? Porque tem, né? Mas não tem. Senhor, me explica esse negócio. É porque é um menino velho. Menininho, gurizinho, Davi. Não dá um caldo de bila. Pois pega lá o bichinho. Porque eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer. Eu não vou ficar aqui o dia todo. Davi! Mandou chamar Davi. Lá vem Davi, todo suave. Menininho lourinho, franzinho, ruivinho, aliás, né? Parece uma menininha. Vem. É esse aqui que é meu. É esse que Deus escolheu. Deus não julga nem trata pessoas por aparências humanas, mas homens segundo o coração dele que está lá. Glória a Deus, aleluia, amém? Segundo o coração dele, fica em pé. Glória a Deus, aleluia, na presença do Senhor. O jeito de Deus ver é diferente das pessoas demais. Muito diferente. Glória a Deus, aleluia. Uma pessoa, um religioso forte, tem entrado aqui na hora da oração. Estou visitando a igreja, todo de terno e gravata. Cadê o pastor? Pastor,
O pastor está lá na frente no apelo, ele está ali, ó, orando, pedindo perdão a Deus, coitado. Está só na misericórdia. Está chorando. O irmão Carlos até abraçou ele e ficou chorando. Está ali o pastor. Como é? Como é? O pastor da igreja está lá na frente na oração. Me mostra. Olhou, e sem terno, uma camisa de vaqueiro. Calça de chitãozinho chororó. Isso não é de Deus. Você sabe que isso acontece ou não sabia? Né? Não, o pastor ele tem que se destacar diante dos outros. Tem que ter um terno, uma gravata e sai fogo das mãos dele, que é o anjo do Senhor. É o anjo da casa do Senhor. Quando foram prender Jesus, ninguém sabia nem quem era ele. Ele estava na misturada com os outros. Ninguém nem sabia quem era Jesus. Rapaz, vai lá dar um beijo nele que a gente sabe quem é mesmo, Judas. Vai. Aí Judas teve que beijar para poder discernir ele dos outros. Igualzinho. Do mesmo jeito. Entendeu, irmãos? Jesus chora porque vê que nas igrejas bagunçaram tudo. Bagunçaram tudo. Tem que ter aquelas roupas, né? Aquelas batas brancas, preta. Tem que ter aquelas coisas, aparato todinho. Aí eu estou aqui, aí o Carlos e o Fernando ficam. E eu aqui. E o Fernando aqui do lado. E o Carlos segurando a Bíblia. Copo nisso aqui não tem nada a ver. Copo de ouro. É um copo de indaiá. Você entendeu, irmão? O que é que eu estou fazendo essa ironia, mas é que é a verdade? As pessoas, olha, deturparam tudo. Jesus não é isso que vocês veem em religiosidade. Jesus era simples demais. E Jesus ensinou a gente a ser simples também. Não queira ser melhor do que ninguém, não queira ser maior do que ninguém, não queira ser destaque sobre ninguém. Por isso que aqui nessa igreja, todo ano a gente joga a liderança de um lado e pega a outra. Para ficar mudando. Porque ninguém é dono de nada aqui, de ministério nenhum. Todo mundo é igual. Você estava em que ministério? Você estava no ministério de casais. Pois agora você vai para esse ministério aqui, esse ano. Você estava o quê? Você agora vai para isso aqui. Tudo é igual. Para que esse negócio, né? Tomar posse da bênção, da onde, menino? Tudo é igual. Somos todos filhos de Deus, diga amém. Dê a mão ao seu irmão, está ao seu lado direito, lado esquerdo. Glória a Deus, aleluia. Queria chamar a irmã França, é França o nome dela? Vem cá, querida. E o Valderi. Ah, o Valderi já está aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? É que só tem um violão. Só tem um violão agora, viu? Feche seus olhos, por favor. Eu queria que a gente, todos nós, a gente pedisse perdão a Deus. Eu queria que a gente revesse agora a nossa história. Que a gente revesse agora que vida, que tipo de vida a gente está levando. Será que a vida que você tem arranca mais lágrimas de Deus, de choro, de dor? Ou você arranca sorrisos com o teu jeito de ser? As práticas suas, elas glorificam a Deus? Ou entristece o coração de Deus? Deus está aqui para perdoar só. Deus está aqui para ajuntar você junto ao coração dele. Deus está aqui para te acolher, meu irmão. Para nos acolher nessa noite. Deus está aqui para fazer um bem maior por todos nós. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que nos ama. Um Deus que quer verdadeiras amizades. Um Deus que precisa de amigos. E pouco tem. Somos amigos de Deus?
Eu dei algumas definições sobre amizade. Será que nós somos aquilo que eu defini hoje à noite como amizade? Quem é amigo não busca nada em troca. É amigo porque é amigo. Aliás, tem mais prazer em servir do que ser servido. Na amizade, o vínculo não é barganha. O vínculo é de doação, é de carinho, é de cuidado, é de amor. Pense nisso nessa noite. Glória a Deus.